Nesses últimos dias, estamos sendo bombardeados de notícias sobre uma possível invasão extraterrestre. Mas será que isso é realmente verdade? Para isso, vamos entender um pouco mais a fundo o que realmente está acontecendo. Mas antes, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O Pentágono e as autoridades de inteligência estão tentando entender 3 objetos voadores não identificados que foram abatidos sobre o Alasca, Canadá e Michigan. Após um show aéreo que ocorreu nos céus da América do Norte, a população se questionou sobre uma possível invasão extraterrestre. O objeto mais recente foi descoberto sobre Montana, inicialmente provocando um debate sobre se realmente ele existia, levando-os a concluir que seria algum defeito, mas então o mesmo pontinho apareceu no sábado sobre Montana, e depois em Wisconsin e por fim em Michigan. Assim que os oficiais militares obtiveram a confirmação visual, eles ordenaram que um F-16 o derrubassem sobre o lago de Huron. Há 2 grandes questões em torno dos episódios: o que eram esses objetos e por que os Estados Unidos está abatendo esses objetos neste curto espaço de tempo. As autoridades americanas não sabem o que eram esses objetos, e muito menos o seu propósito ou quem os enviou. E não está claro se de repente há mais objetos. Mas o que é certo é que após a aparição de um balão espião chinês, os militares dos Estados Unidos e do Canadá estão atentos e prontos para qualquer situação. Após o abate do balão espião chinês neste mês, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD, calibrou seu sistema de radar para torná-lo mais sensível. Como resultado, o número de objetos detectados aumentou drasticamente. As autoridades americanas não descartaram as teorias de que poderia haver mais objetos. Algumas autoridades teorizam que os objetos podem ser da China ou de outra potência estrangeira e podem ter como objetivo testar as habilidades de detecção após o balão espião. O objeto visto se aproximando do lago Huron no domingo estava voando a 20 mil pés e apresentava uma ameaça potencial à aviação civil. Então o presidente Biden ordenou que fosse abatido. Segundo informações, ele tinha uma estrutura octogonal, com cordas penduradas, mas não tinha carga perceptível. Autoridades americanas e canadenses dizem que os objetos abatidos na sexta-feira e no sábado estavam voando mais baixo do que o balão espião, representando um perigo maior para as aeronaves civis, o que levou os líderes a ordenar sua destruição. Esses 2 objetos estavam sobrevoando partes do Alasca e do Yukon, e o terceiro objeto derrubado no domingo estava sobre a água. O balão espião que cruzou os Estados Unidos voou muito mais alto, a 60 mil pés, e não representou perigo para as aeronaves, mas qualquer destroço que caísse poderia ter atingido as pessoas no chão. Ao longo do fim de semana, as autoridades disseram que ainda estavam tentando determinar o que seriam esses 3 objetos. O radar NORAD rastreou os 2 primeiros objetos por pelo menos 12 horas antes de serem abatidos. Autoridades disseram que estão revisando vídeos e outras leituras de sensores coletados pelos pilotos americanos antes de sua destruição. Mas a natureza exata dos objetos, de onde eles vieram e para que foram destinados, não serão confirmados até que o FBI e a Polícia do Canadá tenham a chance de examinar minuciosamente os destroços. Por insistência do Congresso, o Pentágono e as agências de inteligência intensificaram seus estudos de incidentes inexplicáveis perto de bases militares nos últimos anos. Muitos desses incidentes foram balões, e alguns deles agora são considerados inteligência de vigilância da China ou de outras potências. A teoria mais alarmante considerada por algumas autoridades é que os objetos são enviados pela China ou de outra potência na tentativa de aprender mais sobre o radar americano ou sobre os sistemas de alerta precoces. Autoridades disseram que o balão espião chinês estava equipado com um mecanismo de autodestruição, mas Pequim não o usou, um sinal potencial de que as autoridades chinesas queriam continuar coletando informações, mesmo depois de descobertas.
A divulgação do balão pelo Pentágono em 2 de fevereiro levou a uma crise diplomática entre a China e os Estados Unidos. Pequim disse que tinha o direito de responder sobre os equipamentos, mas no domingo um jornal chinês informou às autoridades marítimas que avistaram um objeto voador não identificado nas águas da cidade de Rizal e estavam se preparando para derrubá-lo. Com certeza as coisas estão esquentando entre os Estados Unidos e a China, mas a mais provável informação é que esses objetos são balões ou drones espiões. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses objetos? Comente abaixo e não deixe de se inscrever no canal.